Um estado chamado Moisés. Neville Goddard. 29 de abril de 1968. Ao ler as Escrituras, tenha sempre em mente que é uma história de salvação e não uma história secular, que os personagens, de Adão a Jesus, são estados de consciência. Em Visões do Juízo Final de Blake, ele disse: deve-se entender que as pessoas Moisés e Abraão não são aqui significadas, mas estados significados por esses nomes conforme foram revelados ao homem mortal em uma série de revelações divinas, como estão escritos na Bíblia. Tendo visto a peça inteira, Blake acrescentou: quando você os vê de longe, eles aparecem como um homem, mas quando você se aproxima, eles aparecem como multidões de nações, pois um homem se torna muitos. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Torá, ou a Lei, com Abraão como o símbolo do início da civilização. Mas o caráter notável registrado ali é o estado infinito e eterno chamado Moisés. A palavra Moisés é a antiga forma aperfeiçoada do verbo egípcio nascer, assim é no estado de Moisés que algo deve nascer. Agora, no final da Torá nos é dito: de Moisés, o servo do Senhor morreu e o Senhor o sepultou, mas ninguém sabe o local de seu enterro até hoje. Deuteronômio 34. Por quê? Porque Moisés está enterrado em você. Hoje as pessoas tentam perpetuar a identidade de cada pessoa proeminente em algum mausoléu. Em nosso país, são feitas viagens diárias aos túmulos de nossos presidentes. Disseram-me que não há um dia em que o túmulo de Kennedy não esteja coberto de flores, pois as pessoas choram e rezam lá. Portanto, conhecemos o local de sepultamento de nossos presidentes e heróis, mas ninguém conhece o local de sepultamento de Moisés. Representando o futuro de Israel em forma germinal, é em Moisés, estado sepultado no homem, que se revela o desígnio redentor de Deus. Agora, um israelita não é um descendente de Abraão segundo a carne, mas o eleito de Deus de qualquer nação. Seja você judeu, cristão ou maometano, Moisés, o futuro de Israel em forma germinal, está enterrado em você. E a palavra Israel significa governar como Deus. Tendo visto todo o padrão do plano de Deus na montanha, Moisés retorna e fala ao povo na primeira pessoa do presente do indicativo, dizendo: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Tendo dito isso, Moisés revela o nome de Deus como Eu Sou. Ele não disse: eu sou Moisés e o Senhor, mas eu sou o Senhor. Reconhecendo sua verdadeira identidade, Moisés começa a fazer coisas maravilhosas, chamadas de sinais. Dando a Moisés a vara de Deus, o Senhor disse: ponha sobre ela a serpente ardente, e todo aquele que a vir, esteja doente ou angustiado, se crer, será curado. Todas essas belas imagens são literalmente verdadeiras quando o plano de Deus começa a se desdobrar em você. Somos informados de que Moisés não pôde entrar na terra prometida, que Josué, cheio do espírito de sabedoria, entrou e o povo o seguiu. Josué é a palavra hebraica para Jesus. Moisés não pôde entrar porque é o plano de Deus em forma germinal. Josué é o seu desdobramento, como diz a palavra: e eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e fora de mim não há Salvador. O plano se desenrola em Josué no Antigo Testamento e em Jesus no Novo. Se Josué está cheio da sabedoria de Deus e Cristo é definido como o poder e a sabedoria de Deus, eles não são um e o mesmo ser? A gloriosa sabedoria de Deus em forma germinal salva Israel ao arrancar o único ser à medida que o germe irrompe. Então o homem em quem isso acontece experimenta os sinais e maravilhas registrados nas Escrituras de maneira literal. Quem teria pensado que a vara de Deus com uma serpente ardente era literalmente verdadeira? No entanto, sei que é o estado que você experimentará ao entrar na terra prometida. Não me importa quanto tempo você vive ou quanto possui, você morrerá para este mundo. Mas você está destinado a se mudar para a terra da promessa, uma terra que é eterna, onde você não pode morrer. A vestimenta da natureza que você veste agora morrerá, mas há um germe em você chamado Moisés que vive para sempre. Ele está enterrado no Gólgota, o crânio do homem.
E a vara de Deus é a sua medula espinhal. Tendo descido em divisão, o poder criativo de Deus desceu em geração. Está destinado a ser revertido e transformado em geração e unidade. Existe apenas um ser criativo, apenas um Deus. Sendo multiforme, ele parece ser nações, raças e pessoas inumeráveis, mas no final, um a um, ele se reúne em um único corpo, um único Espírito, um único Senhor, um único Deus e Pai de todos nós, mas sem perda de identidade. Você saberá que é Deus. Eu te conhecerei e você me conhecerá. Conhecendo-nos neste estado violento pelas máscaras que agora usamos, voltaremos à unidade de um feito de outros, para sermos irmãos naquele estado celestial. É Moisés quem trai o nome de Deus. Agora que você sabe disso, peça riqueza em nome de Deus, dizendo: Eu sou rico. Você não pode apontar para fora de si mesmo e invocar o nome de Deus. Se estou em um estado de pobreza e desejo o estado de riqueza, devo ousar presumir que sou rico. A Torá é uma discussão entre Jeová e Faraó, ou fé e dúvida. Você deve ter a fé de assumir que é o homem que deseja ser para se tornar isso. Seus desejos nunca acontecerão se você acreditar nas negações exibidas por sua razão e sentidos externos. Ao caminhar na suposição de que seu desejo foi realizado, você está invocando o nome de Deus e conjurando aquilo que está assumindo. Você deve ousar assumir a riqueza, se esse for o seu objetivo. Se você deseja saúde, você deve assumi-la, mesmo que o mundo racional do médico prove o contrário. Você deve estar sempre ciente de que eles não são o seu Deus, que existe apenas um Deus e seu nome é Eu Sou. Quando você aponta para outra pessoa como uma autoridade em seu mundo, você está transferindo o poder que pertence a Deus para um ídolo. Agora, se você pedir qualquer coisa com o nome de Deus, e seu nome é Eu Sou, e você diz que Eu Sou, você não é seu próprio Criador? Deus é, porque Eu Sou. Eu mato e faço viver, feri e curó. Eu crio a luz e formo as trevas e além de mim não há outro Deus. O que quer que eu queira, devo assumir toda a responsabilidade por isso. Se quero conjurar saúde e os médicos me dizem que não posso superar minha doença e acredito neles, fiz minha escolha e devo aceitar a responsabilidade por ela. Mas se ouso assumir a saúde, Deus a está proclamando, pois ele não tem outro nome senão eu. Esta é a grande revelação encontrada no 3º capítulo, versículo 14, de Êxodo. Vai e diga a eles: Eu sou me enviou a você. Tudo o que você declara, pois o nome de Deus é qualquer forma do verbo ser, seja eu sou, fui ou serei. Lembre-se, Moisés não é uma pessoa, mas um plano eterno de Deus. Foi-lhe mostrado tudo e dito para seguir o padrão que viu na montanha. Ninguém sabe quem escreveu os livros da Torá. Eles são assinados apenas com as letras J, B e P. Na verdade, não conhecemos o autor de nenhum livro da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João são nomes anônimos daqueles que escreveram suas próprias visões e revelações do plano eterno de salvação de Deus. No estado de Moisés, tenho conduzido você a um caminho novo e perigoso. Eu o chamei como um grupo e expliquei o que aconteceu comigo, o homem padrão, na esperança de que vocês me ouçam com fé. Nem todos acreditarão em mim, assim como não acreditaram em Moisés. Disse que enquanto ele conduzia o povo pelo deserto, a maioria queria voltar ao seu antigo modo de pensar. Eles se sentiram mais seguros em suas antigas crenças. Era mais fácil permanecer escravo e receber uma esmola. Muitos escravos não querem ser libertos, porque como escravos são abrigados e alimentados. Ser libertado desse estado significa que eles teriam que entrar no estado de independência, o que é difícil, mas glorioso. Quando você acredita que Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa e amorosa, você se liberta da escravidão da crença em outro. O homem foi ensinado a acreditar em um Deus externo. Para recorrer a ele quando necessário, e mesmo que não responda, o homem continua pensando que Deus está fazendo a sua obra.
Mas Moisés nos diz para não nos voltarmos para nenhum outro Deus, dizendo: além de mim não há outro. O único Deus que vai te tirar da escravidão sou eu. Enquanto escravizado, assuma que sou livre, e tenha coragem de continuar adorando o único Deus, pois não há outro. Deus não prometeu vida sem perigo, porque você é capaz de voltar ao seu antigo estado de consciência. Pensando que pode ter cometido um erro, você pode se curvar novamente diante de ícones feitos pelo homem e ir à missa nas manhãs de domingo. Então Moisés leva você à terra prometida, mas ele não pode acolhê-lo. Isso você deve fazer sozinho. Moisés é o padrão em forma germinal que irrompe como Jesus. Quando tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras irrompe em você, você fica maravilhado ao perceber que você é Ele. Que nunca houve outro. Que o único Deus e seu padrão de salvação estão enterrados em toda a humanidade. Agora, ou você acredita em minhas palavras ou não. Depende inteiramente de você. Eu contei a vocês o que vi no topo da montanha, o grande Monte Sinai onde as leis foram dadas no começo. Tendo experimentado o que foi visto no princípio, vim contar a vocês, meu povo, exatamente o que aconteceu, e não o alterei. No estado de Moisés, eu os tirei da terra do Egito. E quando chegar a hora da minha partida, eu, um servo do Senhor, morrerei e serei sepultado pelo próprio Deus. Este é o grande mistério da semente. A menos que caia na terra e morra, fica só, mas se morre, produz muito. O padrão, como uma semente, é plantado na terra, chamado Adão. A semente criará raízes e se desenvolverá de acordo com seu padrão. A primeira erupção é para despertar, pois, assim como uma semente, no momento em que um pequeno broto brota, você sabe que a semente está viva e criou raízes. Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, então o que aparentemente estava morto desperta, e o homem ressuscita dentro de si. Despertando dentro de seu crânio imortal onde você foi enterrado, você sai e as Escrituras se desenrolam diante de você. Uma criança, simbolizando seu nascimento, está presente. 3 testemunhas estão lá para cumprir as Escrituras. 5 meses depois, o padrão irrompe novamente. David está diante de você e o chama de pai. Você o reconhecerá e proclamará as palavras do 2º Salmo. Tu és meu filho, hoje te gerei. A relação entre você e seu filho não pode ser descrita, no entanto, não há incerteza quanto à identidade dele ou à sua. A terceira erupção ocorre 4 meses depois, quando seu corpo é partido por um raio. O adorável hino, Rock of Ages, chama isso de fenda, dizendo: Rock of Age fendido para mim. Quando seu corpo é fendido, você vê luz dourada e líquida em sua base. Fundindo-se com ele, você se torna uma serpente de fogo enrolada e, como um raio, você se desenrola diretamente em seu crânio enquanto reverbera como um trovão. Esses são os 3 primeiros atos do desdobramento de Deus em você. Então, após um período de 2 anos e 9 meses, o padrão se completa, como uma pomba, o símbolo do Espírito Santo, dá seu selo de aprovação descendo e cobrindo você com carinho. Incapaz de negar suas visões, você as compartilhará com os outros, advertindo-os, dizendo-lhes que o caminho é perigoso, pois você os está levando para uma nova terra. E se eles seguirem você, todos terão uma experiência comum. Como todos somos diferentes, não há 2 que experimentem o padrão de maneira idêntica, mas todos encontrarão Davi. Independente da cor da sua pele ou do seu gênero, você vai conhecer um rapaz loiro de olhos azuis que vai te chamar de pai. Davi não está procurando um homem segundo a carne, mas o Deus que é seu pai, e você saberá que você é ele. Moisés é o padrão de salvação de Deus em forma germinal. Tendo visto o padrão, Moisés não o leva à terra prometida, mas revela o padrão a você. É Josué quem entra e Jesus quem se revela como o padrão dentro de você. Se, no Espírito, Davi o chama de meu Senhor, e as Escrituras dizem que Davi chamou Jesus de meu Senhor, você não é Jesus? Não és tu aquele que disse:
Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão? Talvez você tenha um amigo que deseja ter boa saúde. Você pode dar a ele em nome de Deus, ouvindo seus pensamentos e ouvindo seu amigo dizer que nunca se sentiu melhor. Quem está ouvindo as palavras? Eu sou. Esse é o Senhor. Responda dizendo ao seu amigo como ele parece ótimo em sua imaginação, e Deus está falando. Se seu amigo está desempregado, ouça-o dizer que agora ele tem um emprego maravilhoso. Parabenize-o e sinta a alegria que seria a sua se fosse verdade. Então pergunte a si mesmo quem está fazendo isso e você, o Senhor, dirá, e sou eu. Durante todo o dia o homem exercita seu poder criativo, involuntariamente trazendo confusão ao seu mundo. Então ele corre para uma igreja e ora a um Deus que não existe, pois o único Deus é Eu Sou. Não há outro Deus e nunca houve outro Deus. Pratique a lei da colheita idêntica indo ao topo da montanha. Espero que sua ambição seja que as Escrituras se desdobrem dentro de você, pois isso transcenderia qualquer coisa aqui. Mas, talvez você seja um daqueles que deseja deixar este mundo tão famoso ou rico, que seus restos residirão em algum enorme mausoléu, mesmo que não haja garantia de que o edifício e seu conteúdo sobreviverão. Se assim for, tudo bem, mas agora você sabe onde Moisés está enterrado. Ao longo dos séculos, os homens procuraram Moisés no lugar errado. Pensando que ele foi enterrado do lado de fora, eles procuram em vão, pois Deus o enterrou no crânio do homem. Contendo o plano de salvação de Deus, Moisés revela o padrão que, quando se desenrola, salva o homem. A palavra Jesus significa Jeová salva. Quando o padrão de Deus se revela, Deus salva a si mesmo. Como uma semente que desaparece ao se tornar o que continha, o padrão se desdobra na árvore da vida para se tornar um com Deus, o Pai da semente. Leve minha mensagem a sério e pense nela. Coloque sua mente totalmente nessa esperança de que o padrão de salvação de Deus irrompa em você enquanto estiver nesta esfera. Deve entrar em erupção para você deixar este mundo de pecado e morte e entrar na eternidade. Lá você será um rei dentro de si mesmo, criando, não pela razão, mas pela vida que você sabe ser você mesmo. Lá você não será mais um corpo animado, mas como um espírito que dá vida. Você é o próprio Deus. Quando você ler as Escrituras no futuro, não pense nelas como registros de mitos ou história secular, mas revelações gloriosas de Deus como estados eternos de consciência, personificados. Moisés é a personificação de um estado eterno contendo o padrão perfeito que Deus projetou com o propósito de salvar a si mesmo. É Deus quem se fez homem para que o homem se torne Deus. Sabendo que tinha o poder de morrer e vencer a morte, Deus morreu. Agora ele deve vencer a morte, e ele o fará. A história nos fala do grande Império Romano e do Império Chinês. Estamos vivendo no dia em que o grande Império Britânico está desaparecendo. Houve um tempo em que o sol nunca se punha no Império Britânico, e agora ele diminuiu de tamanho para quase nada. Todo império morre com o tempo. Pessoas morrem e dinastias morrem e todas as grandes fortunas morrerão. Eu entendo que Hughes e Getty têm uma fortuna pessoal de mais de $1 bilhão. Se sua fortuna fosse investida a juros de 6%, eles receberiam $175 mil por dia, 7 dias por semana. No entanto, quando eles deixarem este pequeno segmento de tempo, eles não o levarão consigo. Essa é a sociedade, então por que colocar sua esperança nela? Em vez disso, coloque sua esperança neste plano contido em Moisés, pois enterrado em você o plano de Deus entrará em erupção e você entrará na terra prometida como Josué, chamado Jesus. Agora vamos entrar no silêncio.